E aí, galera que acompanha os vídeos do Uma Palavra, beleza? Passaram uma boa semana? Assistiram o vídeo da comida, sobre comida? Espero que tenham visto, espero que tenham gostado. Como não teve muitos comentários sobre o que nós poderíamos falar, indicando alguma palavra, e enquanto a gente fica nessa, assim, enquanto não tem muitos comentários, eu vou escolhendo palavras de acordo com as situações, enfim, de acordo com as possibilidades, tá ok? Essa semana agora que eu vou postar esse vídeo em que nós estamos vivendo, está acontecendo, inclusive hoje de tarde aconteceu, quando eu estou gravando aqui, o conclave para a escolha do novo Papa. Você deve estar acompanhando aí, né? E pensando nisso, eu gostaria de falar um pouco sobre igreja. Hoje eu estava assistindo o telejornal aí da tarde, e durante a transmissão, eu percebi que em alguns momentos eles falavam assim: a escolha do novo líder da igreja. E logo mais, então, eles se corrigiam e falavam: a escolha do novo líder da igreja católica apostólica romana. Por que eles faziam isso? Afinal, o que é uma igreja? O que é igreja? Eu quero trabalhar então hoje sobre essa palavra, a palavra igreja. Igreja é um grupo de cristãos em determinada localidade, enfim, uma igreja que se reúne em determinado local. Por exemplo, se você for ver, por exemplo, na sua cidade, é provável que tenha mais cristãos do que os cristãos que se reúnem na sua igreja. Então, você faz parte de uma igreja local e tem outras igrejas locais aí na sua cidade. Também tem muita gente que tem a ideia de que eu, Kleber, por exemplo, sou igreja. Isso está certo? Bom, pensando no sentido bíblico da palavra, a palavra igreja ela vem do grego eclesia, chamados para fora. Por que chamados para fora? Naquele tempo do Novo Testamento ali, as pessoas eram chamadas para fora da cidade, se reuniam e ali tomavam decisões, ali, enfim, faziam o que era necessário. Então, a ideia de igreja, quando foi usado esse termo, ele foi usado com o sentido de pessoas chamadas para fora. Igreja sendo pessoas chamadas para fora e não chamada para fora, igreja não pode ser uma pessoa só. Não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é gente, no plural. Jesus falou em determinado momento: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. 2 ou 3 não é só um, mas ele só se faz presente enquanto cabeça do corpo, na verdade, quando nós estamos em mais que um. Igreja sim é mais que um. Igreja não é um só. E aí entra a pergunta: eu vou à igreja ou eu sou a igreja? Bom, se a igreja não é um local, então, logicamente, eu não vou, certo? Será? Será que eu não posso ir à igreja mesmo sendo igreja? Quando eu vou à igreja, não estou dizendo que eu estou indo ao templo, ao local em que a igreja se reúne. Eu estou querendo dizer, eu faço parte de uma igreja, eu sou membro de uma igreja e eu vou lá ficar junto com os outros membros dessa igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou fazer parte de um culto, por exemplo, da igreja. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu li aí na Nova Versão Internacional, porque ela traz essa ideia de igreja, reunir como igreja. Quero fazer uma pergunta para você, adolescente, jovem, junior, que está assistindo esse vídeo de Uma Palavra. Você se reúne como igreja? Você tem participado dos cultos da sua igreja? Ou você só frequenta o grupo de adolescentes? Igreja é o grupo de cristãos. E não é necessariamente só de adolescentes. Uma outra versão mais antiga vai falar: não deixem de ter comunhão, de congregar. Ter comunhão significa ter vida em comum. E como cristãos, nós precisamos ter vida em comum uns com os outros, mesmo que sejam pessoas muito diferentes. A igreja é feita de pessoas diferentes. A igreja é o corpo de Cristo. E como um corpo, não existem só pés, só mãos ou só olhos. Existem partes totalmente diferentes. Na sua igreja, você vai encontrar pessoas bem velhinhas, pessoas que gostam de música sertaneja, pessoas que gostam de rock. Vocês vão encontrar ex-drogados, vão encontrar pessoas que nunca enfrentaram problema com drogas.
Vocês vão encontrar pessoas das formas mais diferentes. E aí a Bíblia diz, não deixemos de nos reunir como igreja. Ou seja, você precisa estar em comunhão. Você precisa estar se juntando com essas pessoas sim. Como é que está isso na tua vida? Tem frequentado a igreja? Você tem participado dos cultos? Culto de oração, culto de louvor, que normalmente é o culto do domingo à noite, escola bíblica, culto de adolescentes, juniores, jovens, enfim, você tem participado disso? E aí eu também faço uma pergunta, você conhece as pessoas da igreja? Você conhece por nome, por exemplo, os mais velhos? Você conhece as crianças? Você conhece elas? Você compartilha a vida com elas? Ou seja, você tem comunhão com elas, você conversa com elas, você ora por elas? Você realmente faz parte de uma igreja? Igrejas são pessoas. Se igrejas são pessoas, precisa ter comunhão, precisa viver. Senão, é a mesma coisa que só uma parede mesmo. Se você não sabe das outras pessoas, se você não ora pelas outras pessoas, se você não conversa com as outras pessoas, você vai no prédio, você canta no prédio, você escuta uma mensagem no prédio e vai embora do prédio. E você não foi à igreja. Cuidado para não ir no prédio onde a igreja se reúne, mas não ir à igreja. Se você quer fazer parte de uma igreja, se você quer ser igreja, frequenta a igreja, vive com a igreja, ora pela igreja, conversa com as outras pessoas da igreja. Eu quero te fazer esse desafio nessa semana. Muito provavelmente você tem um culto de oração na sua igreja. Eu quero te desafiar a ir no culto de oração numa casa, enfim, na sua igreja, e você poder ouvir as coisas que as outras pessoas têm a compartilhar, que você esteja ouvindo, que você esteja orando por essas pessoas. Também que nesse final de semana você esteja domingo na reunião da igreja, no culto da igreja. Que você esteja na escola bíblica, enfim, que você esteja reunido como igreja. E que você realmente seja bênção na vida das outras pessoas. Nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja. Uma outra coisa também, o texto fala, encorajemo-nos uns aos outros. Dá um chacoalhão nos amigos aí que você conhece que não vão na EBD, que não vão no culto domingo, que não vão no culto de oração. Encoraja os outros a participarem. Encoraja os outros a serem partes da igreja. Tu é a igreja, não isoladamente. Se tu já entregou a tua vida para Cristo, tu é parte do corpo de Cristo. Mas não é igreja isolado. Mas você é igreja, porque faz parte da igreja. Então, faz parte da igreja. Vai à igreja. Frequenta a igreja. Seja de fato igreja. Amém? Semana que vem nós continuamos. E frequenta uma igreja. Não esquece dessa palavrinha. Não deixa de se reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Mas encorajemo-nos. Mas vamos se encorajar aí uns aos outros de fazer parte da igreja. Ok? Deus abençoe, galera. Até semana que vem. Abraço.